Beleza, gente? A gente terminou essa primeira parte de vocabulário, tá? De verbos e também de substantivos. Então a gente entra agora na parte gramatical da nossa aula, que são as conjunções, tá? Conjunções e pronomes possessivos. O conteúdo, ele tá bem enxuto, tá? Mas ele é bem simplesinho, não é difícil. Então, a gente começa aqui nas conjunções. O que são as conjunções? Conjunções são aquelas palavras, geralmente pequenininhas, que juntam uma oração a outra, uma frase a outra, uma ideia a outra, certo? Por exemplo, se eu falo assim, eu comi no café da manhã bananas e aveia. Eu comi no café da manhã bananas e aveia. Nós temos aí duas frases que estão se unindo através de um elemento. Eu comi no café da manhã banana e aveia. Nesse caso, esse e, ele não está juntando aí duas frases, banana e aveia. Então, nós temos aí a junção de dois elementos, banana e aveia. Você tem um elemento, um outro elemento da mesma função, tá? O que está fazendo aí? Eu comi banana e aveia. Eu comi banana, eu comi aveia. Eu comi essas duas coisas. Então, você está somando esses elementos. Quando você vai tratar nas frases, esse somar tem a mesma função. Então, essa é uma das conjunções, essa é a que soma, que é o e. Quando a gente fala i, certo? É esse primeiro aqui. Vamos pegar aqui duas frases. Eu comi panquecas e comi pizza. Então, você tem duas frases, você está juntando. Eu comi panquecas. Eu comi pizza. Você fez as duas coisas. Eu comi panquecas e comi pizza. Você pode juntar sem colocar o verbo. Eu comi panqueca e pizza. Tá? Assim como ele faz no exemplo aqui. Sandra é legal e amiga. Certo? Olha esse primeiro exemplo aqui. Sandra é legal, nós temos uma instância. Sandra é amiga, tem uma segunda instância. Vamos juntar as duas? Sandra é legal e amiga. Ou seja, você tem duas ideias. Lembra que eu falei lá da banana e aveia? Não são mais ou menos a mesma coisa? Ou seja, comida que a gente come no café da manhã. Então, quando você junta duas coisas parecidas, com ideias parecidas, você está somando. Quando você está somando, são as conjunções aditivas, você vai agregar informação, tá? Sandra é legal e amiga. Sandra é legal, mas também é amiga. Mas também é amiga. Ela é legal, mas ela também é isso. Ela é uma coisa, mas também ela é outra. Está dando uma outra entonação nessa adição. Sandra é legal, como também é amiga, tá? Então, todas essas palavras aí você está juntando essas ideias. Então, treinando. Vamos pegar esse exemplo aqui e falar uma frase de cada vez com cada uma dessas conjunções. Sandra é legal e amiga. Sandra é legal, mas também amiga. Sandra é legal como amiga. Sandra é legal como também amiga. Sandra é legal como amiga dá uma outra ideia, tá? Aí você tem que perceber onde a gente vai usar ou não. E isso é bem com a prática. Adversativas, que são as adversativas? As adversativas são ideias contrárias, tá? São ideias que não se batem. Por exemplo, eu comi banana, certo? Quando você come uma banana, você tem você se sacia, você deixa de estar com fome. Você está com fome, você come, você deixa de estar com fome. É o que se espera. Uma conjunção adversativa é aquela que acontece algo que você não espera, algo que vai de encontro com aquela ideia primeira. Então, eu comi banana, mas ainda estou com fome, certo? Qual que você espera quando você come? Que você não tenha mais fome. Eu comi, mas estou com fome. Então você tem uma ideia. Eu comi, eu estou com fome. Quem come, na ideia, não sente fome, não sente mais fome. Porém, essa pessoa continua com fome, certo? Já usei uma adversativa aqui. Então, eu comi, mas ainda tenho fome. Eu comi, porém tenho fome.
tá? Então, nós temos aí mas, porém, todavia, contudo, entanto, entretanto. Esse mas é o único que ele tem uma brincadeirinha, uma pegadinha, tá? Duas pegadinhas, na verdade. Uma é a pronúncia dele, então as pessoas pronunciam essa conjunção de diversas formas, dependendo do contexto, dependendo do local onde elas moram. Então, nós temos mas, nós temos mas, nós temos mais, nós temos much, nós temos mais, tá bom? Então, dependendo aí, vai mudar bastante a pronúncia. A segunda é, não pode confundir esse mas, esse mais, esse mas, com o outro mais, esse aqui soma. Um mais um são dois, por exemplo, tá? Veja até se eu consigo escrever aqui, para vocês terem uma noção. Aqui, tá? Então, esse mas, vou ficar bem grande. Esse mas, ele é diferente, tá? Não tem assim, diferente no meu teclado, mas ele é diferente desse outro mais. Então, a pronúncia pode parecer, em algumas pronúncias da língua portuguesa, esse mas, ele pode se parecer com mais, tá? Então, fica mais e mais. Só que um é uma adversão, tá? Então, é isso que a gente está trabalhando aqui. Gosto do meu país, mas gosto de viajar. O outro mais é aquele que soma, tá bom? Aquele que a gente fala assim, uh, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. Esse que está, né, não lembro de outro exemplo aqui, mas é por aí, tá? Esse aqui que é como se fosse adição de números, tá bom? Ou pode ser também o advérbio de intensidade. Eu sou mais feliz agora que me mudei. Eu sou mais alegre agora que as coisas estão dessa forma. Esta pessoa é mais alta que a outra. Mais. Então tá dando uma ideia de intensidade, de aumentar aquilo, tá bom? Então não são a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá, nós temos mais, porém, todavia, contudo, entanto e entretanto. Elas têm ideias parecidas entre si, tá? Eu falo aqui, gosto do meu país, mas gosto de viajar. Gosto do meu país, porém gosto de viajar. Gosto do meu país, todavia gosto de viajar. Gosto do meu país, contudo gosto de viajar. Gosto do meu país, entanto, meio que não vai. Gosto do meu país, entretanto, gosto de viajar. Por que que não vai? Ah, acho que aqui fica um no entanto, fica melhor a gente falar. Vou explicar aqui para vocês. Por quê? Porque algumas dessas palavras, dessas conjunções, elas podem vir ou não no início de uma frase. Por exemplo, tá? Esse entanto, geralmente a gente fala no entanto, tá? Gosto do meu país, no entanto, gosto de viajar. No entanto, algumas palavras podem vir no início. Eu posso falar assim: gosto do meu país, mas gosto de viajar. Mas eu não posso dizer. Deixa eu pegar um aqui. Estou falando, certo? Estou aqui dando aula. Eu posso iniciar um outro momento do meu texto dizendo contudo, dizendo entretanto. São palavras que iniciam uma ideia. Eu não consigo iniciar uma ideia com mas, tá bom? Essas ideias, contudo, entretanto, a gente geralmente escreve mais, geralmente vem em textos. Então, gravem bem, ficar no mais e no porém. São palavras de uso mais recorrente na língua portuguesa,
tá? Pelo menos na língua portuguesa do Brasil. O todavia, o contudo, no entanto, entretanto, não se usa muito na língua falada. Ele é muito mais usado na língua de textos, tá bom? Língua escrita. Seu uso não é muito recorrente na língua falada. O mais e o porém, sim, tá bom? Alternativas, que são as alternativas? São essas que vão demonstrar uma alternância de ideias. Uma ideia que é uma e depois ela muda para outra, tá bom? Uma ideia que é uma ou que ela vai ter como consequência uma outra, tá bom? Por exemplo, eu posso falar, ou você estuda ou você terá dificuldades. Então você tem uma opção que é estudar e você tem a outra opção que é não estudar e ter dificuldades. Então você tem aí duas opções alternativas. Estudar é uma alternativa, não estudar e ter dificuldades é outra alternativa, tá bom? Hora e hora, diferente dessas outras que a gente viu, essas aqui elas não têm um significado que pode ser comumente usado, não pode ser usado em mesmas frases, digamos assim, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o hora, eu posso dizer assim, o hora é a questão de tempo, uma coisa que acontece no momento, uma coisa que acontece no outro. Hora, estudo, hora, trabalho. Tá? Quer dizer que no momento eu estudo, no outro momento eu trabalho. Não estou dizendo aqui que é uma alternativa, mas é uma coisa mais de tempo. Ora estudo, ora trabalho, tá bom? Ora faço algo, ora faço outra coisa, certo? E o já já a gente não usa mais a língua falada, a gente usa esse já em outro contexto, já já também. É tipo assim, peraí, já vai, em pouco tempo será feito, tá bom? Usar ele como alternativa já não é um uso recorrente na língua portuguesa. Então, acho que nem cabe a gente colocar aqui, tá bom? Mas a gente pode sim usar o já como, por exemplo, já fez isso, né? Ou então, faça isso já, tipo assim, agora, tá? Explicar o já é um pouco complicado, né, em outras alternativas, em outras instâncias, então a gente vai deixar esse aqui por enquanto, depois a gente, no momento oportuno, volta, tá bom? Conclusivas são aquelas que vão fazer uma união entre duas frases, em que uma dá a conclusão da primeira, certo? Então, uma frase diz, a outra vai lá e conclui aquilo, vai lá e dá um resultado, certo, para a primeira ideia, uma consequência, um resultado da primeira ideia. Por exemplo, você está estudando língua portuguesa, logo você deve aprender. Você vai trabalhar amanhã, portanto, deve acordar cedo. Ou seja, você está ligando uma oração, uma ideia à outra, porque uma é resultado da outra, é consequência da outra. Ou uma é o motivo, né? Motivação, motivo não, mas é a ligação da outra, a conclusão da outra, é aquilo que a outra vai, né, o ponto em que a outra vai chegar, o resultado que ela vai dar, tá bom? A gente tem que, este exemplo aqui, está lutando, portanto, é um guerreiro. Então você está tirando, por exemplo, aqui uma conclusão sobre o fato, tá? Está lutando, logo é um guerreiro. Está lutando, por isso é um guerreiro. Ou seja, dada uma determinada situação, você enxerga o que vai acontecer ou o que está acontecendo e isso quer dizer alguma coisa. Isso vai dar em algo, certo? Você trabalha amanhã, isso é um fato. Portanto, qual que é a conclusão que eu tiro disso?
tem que acordar cedo, tem que dormir cedo, tem que se preparar. Está lutando, portanto, ele é um guerreiro. Ah, ouço barulho de chuva, por isso, portanto, está chovendo, certo? Vai chover, por isso, leve guarda-chuva. Então, são coisas que você vai conectar uma a outra como se fosse a conclusão, aquilo que você conclui daquilo, certo? E por fim, as explicativas, quando você tem uma frase que está explicando o porquê da outra, explicando o motivo da outra acontecer, uma ideia que está explicando, dando a razão para a outra, certo? Então você tem, não fui à aula porque estava doente. Por que ele não foi à aula? Qual o motivo da pessoa não ir à aula? Estava doente. Ele estava doente. Pode ver que é uma ideia meio contrária à anterior. Estava doente, portanto não fui à aula. Por que estava doente? Por que não foi à aula? Não foi à aula porque estava doente. Não foi à aula, pois estava doente. Não fui à aula que estava doente. Tá? Então, essas três você pode usar para explicar. Então, quando você conclui algo, certo? Essa conclusão é a explicação da primeira. Percebe que tem uma ligação entre a conclusão e a explicação, certo? Então vamos lá. Não fui à aula porque estava doente. Não fui à aula que estava doente. Não fui à aula pois estava doente. Certo?
A gente tem aqui, vai pegar os pronomes possessivos. Então, a gente tem aqui os pronomes possessivos, que são eles. Os pronomes possessivos são aqueles pronomes, lembra dos pronomes? Eu, você ou tu, ele, ela, você, nós, eles, tá? No português brasileiro, a gente faz pouco uso do tu, a gente faz pouco uso do nós, a gente faz pouco uso do vós. Porém, quando se trata dos pronomes possessivos, esses usos são mais recorrentes, eles aparecem um pouquinho mais, tá bom? Principalmente no nós. Então, a gente tem no eu, antes disso, vocês pegaram aqui que é pronome possessivo? Pronome possessivo é aquele que diz que algo pertence a alguém, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, não sei se dá para ver, tem um objeto aqui que é uma régua, certo? Essa régua, ela pertence a alguém, ela pertence a mim. Eu sou o dono dessa régua. Eu comprei a régua, eu a tenho, certo? Eu tenho essa régua. Logo, esta régua é minha. Então, posso dizer que esta é a minha régua. Então, é algo que pertence. Pertencimento, certo? Este é o meu país, este é o seu país, este é o teu país, este é o nosso país. O que é isso? São coisas que pertencem, certo? Que indica posse, que alguém tem algo, algo que é seu, algo que é meu, certo? Então vamos lá. Eu. Qual é o pronome possessivo para eu? Quando algo pertence a mim, como essa régua, eu digo meu, minha, meus, minhas. Por que essas variações? No português, essas palavras variam de gênero e de número, certo? Então, uma régua, ela é feminino. Ela está no feminino. Então, eu digo a régua e não o régua. Ela é do gênero. O gênero que você usa para essa régua é o feminino. Então, quando você tem um pronome possessivo para o feminino, você tem que... Aliás, quando você tem um objeto que ele é feminino, você precisa usar o pronome feminino. Então, eu não posso dizer meu régua. Eu tenho que concordar com o gênero, que é feminino. Qual que é o feminino de meu? Minha. Então, minha régua. Se eu tiver, por exemplo, tenho aqui lápis. Eu acho que não tenho, mas tudo bem. Se eu tiver qualquer objeto que seja um papel, olha só. Tem um objeto que é masculino, papel. Ele é meu também, me pertence. Então eu tenho minha régua, feminino, meu papel, masculino. Se eu tiver, por exemplo, vários papéis, olha o número 1, 2, 3, mais de um, é plural. Então aqui eu digo meus papéis, não apenas meu papel, mas meus papéis. O plural de meu é meus, certo? E eu tenho aqui umas plantinhas, tá? E essas são minhas, plural do minha é minhas, número minhas plantas, certo? Então nós temos meu, minha, meus, minhas. Percebe que ele vai mudando de gênero, masculino e feminino, e número singular, quando você tem um, e plural, quando você tem mais de um, certo? E quando algo pertence a você? Como eu já disse, a gente tem pouco uso do tu no português brasileiro. Em algumas regiões falam mais, mas a maioria do Brasil, seu uso não é demasiado, tá bom? Então, quando eu falo que algo é seu, eu posso tanto dizer que pertence a você, eu posso tanto dizer, como você vê aqui, para o ele, ela e o você, tá vendo aqui? E o você também.
quanto tu. Então, quando algo pertence a você, ou pertence a ti, falando aí no tu, na segunda pessoa, você pode dizer que ele é teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, certo? Então, você que está aí, você está olhando, por exemplo, para o seu celular para assistir essa aula, para o seu computador para assistir essa aula, certo? Você também pode estar olhando para o teu celular para assistir essa aula, ou para o teu computador para assistir essa aula, tá? Então, seu e teu pode ser usado mais ou menos no mesmo contexto, tá bom? Ah, você também, por exemplo, tem, vamos pegar aí, família. Sua família, sua régua, tua régua, tá? Então, esse já é o feminino do pronome possessivo das coisas que pertencem a você, certo? Então, nós temos aqui, vou pegar aqui, canetas. Tua caneta, tuas canetas, tá? Sua caneta, suas canetas. Então, para as coisas que pertencem a você, nós temos o uso do teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas. Muito cuidado, tá? Lembrando sempre de identificar que aquilo que está, o objeto que pertence, ele é feminino ou é masculino? Ele é singular ou é plural? Se eu digo essa caneta, primeiro identifica, é feminino ou masculino? A caneta é feminino. Se é feminino, então você tem que usar no feminino. Não pode ser teu, não pode ser seu. Não pode ser teus, não pode ser seus. Precisa ser tua ou sua, ou tuas ou suas, certo? Feito isso, achou se é masculino ou feminino? Tem que achar se é singular ou plural. Então vamos contar. Tem é singular, então é tua, ou é sua, ou é minha. Se for mais que uma, é plural, então tem que ser suas, tuas ou minhas, certo? Sempre olhando se é singular ou plural, tá bom? Para ele, ela, né, as outras pessoas, você geralmente usa o seu também. Só que na língua portuguesa do Brasil, o seu, sua, seus, suas, ele é usado para ele ou para ela apenas não, mas muito mais facilmente em textos, na linguagem escrita, na linguagem formal. Quando é na fala, geralmente não se usa, né? A gente fala mais dele ou dela, deles ou delas, que aí já tem um uso diferente. Por exemplo, eu não falo, se aparece uma pessoa aqui, eu digo que essa caneta pertence a essa pessoa, não é a sua caneta, é a caneta dela, se for mulher. Se for um homem, é a caneta dele, certo? Então, o masculino dele, feminino dela. Se for mais que uma pessoa, se for mais que uma pessoa no masculino, deles. Mais que uma pessoa no feminino, delas. Certo? Vou colocar aqui, escrito para vocês terem uma visão. Tá bom? Aqui embaixo. Então, nós temos dele, vou aumentar um pouquinho. Dele, dela, deles, delas. E atenção que neste caso, ele vai estar depois do objeto. Então, não é dele caneta, não é dela caneta, mas caneta dele ou caneta dela, tá bom? Então, olha aqui, dele, dela, deles, delas. Vem depois do objeto, tá? A caneta dele, a caneta dela, tá bom? E o nosso, lembra que eu falei que o nós a gente usa pouco na língua portuguesa do Brasil? Né? Nós estamos, nós encontramos. É usado sim,
tá? Mas é muito mais usado numa linguagem mais formal. No dia a dia, a gente usa a gente. Mas o uso do pronome possessivo geralmente é muito mais feito com o nós, tá bom? Então é muito comum a gente falar nosso, nossa, nossos, nossas. São essas coisas que pertencem a nós, a mim e a você, em comunidade, tá? Então essa é a nossa aula, por exemplo. Nossas canetas pertencem a mim e a você, tá bom? Nosso papel. Esse aqui é nosso papel, pertence a mim e pertence a você também. Ou nossos papéis, eles pertencem a mim e pertencem a você também, tá? O nosso quando é eu e mais alguém, eu e você. Então estou falando nós, tá? Pertence a você, pertence a mim também. E por último, eles, elas. Lembra que não usa para eles e elas também a mesma coisa do ele e o ela, tá bom? Então você tem aí o vocês, então imaginando que há mais de um você e seu amigo, você e sua família, vocês é o plural de você. Então, para isso sim eu posso usar essa é a sua caneta, ou a caneta de vocês, tá? Geralmente, no caso de plural, muito pouco se usa seus, suas, tá? Se usa muito mais no português escrito, numa língua mais formal. Mas, na língua falada, o uso geralmente é deles e delas. Acho que eu até pus errado, por quê? Porque esse deles e delas aqui é só para o plural, certo? É só para os de baixo aqui, dele e dela, deles e delas. Agora sim tá certo, tá bom? Então, nesse último caso, muito pouco se usa na linguagem falada o deles, aliás, na linguagem falada o seu, sua, seus, suas, tá? É importante saber porque na linguagem escrita se usa bastante, mas na linguagem falada a gente fala deles e delas. Essa aqui é a caneta deles. Esta aqui é a caneta delas, das outras pessoas que não estão aqui, pertencem a eles, tá bom? E, pessoal, vamos tentar fazer isso daqui? Então, nesse momento, você pode pausar o seu vídeo, tentar fazer aí onde você estiver. E no momento que você terminar, você pode vir comigo para a gente fazer, para você ver a correção, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou abrir aqui para a gente fazer. Beleza, pessoal? Já fez? Já conseguiu aí? Então vamos lá. Nós temos aqui complete com a conjunção mais indicada. Eu amo o Brasil, o meu país. Ele até está falando aqui, né? Aditiva. O que que é a conjunção aditiva? Aquela que adiciona um elemento a mais, que adiciona uma nova ideia. Então, essa pessoa que ama o Brasil e também ama o país dela. Então, nós temos aqui uma adição de ideias. Então, a gente pode colocar o e aqui, tá bom? Eu amo o Brasil e amo o meu país. Eu vou colocar pequenininho e depois a gente eu aumento para vocês verem melhor, tá bom? E aqui embaixo, como é que fica? Nós temos aqui, não sei português fluentemente, estou aprendendo. A pessoa ela não sabe português, ela está aprendendo português. Então, ela diz até que é uma adversativa, são ideias contrárias, tá? Ela não sabe, porém, ela está aprendendo. Então, nós podemos colocar aqui mas, porém.
o todavia e todas aquelas palavras, né, adversativas que a gente viu, no entanto, tá bom? Todas elas cabem aqui. Aí depois nós temos aqui uma alternativa na questão C. Ela vai procurar emprego, continuará desempregada. Então nós temos alternativa. Que alternância nós temos aqui? Tá? Ela vai procurar emprego, continuará desempregada. Uma meio que exclui a outra, certo? Então, ela precisa arranjar um emprego, senão ela vai continuar desempregada. Uma coisa não cabe na outra. Então, nós temos aqui, ou ela vai procurar um emprego, ou continuará desempregada, certo? Então, ela tem aí duas alternativas, ou ela escolhe uma coisa ou ela escolhe outra, tá bom? Letra D. Eu estou em busca de algo melhor. Sou batalhador ou batalhadora, certo? Então, o que nós temos aqui? Ela ainda fala, conclusiva. Como que a gente pode concluir isso aqui? Eu estou em busca de algo melhor. Logo, vou fazer outra aqui. Eu estou em busca de algo melhor. Logo, sou batalhador. Depois, nós não desistimos fácil. Somos fortes. Explicativa, certo? Como que a gente pode explicar isso aqui? Nós não desistimos fácil. Como que a gente vai explicar? Porque somos fortes. Depois nós vamos circular os pronomes possessivos da música Bem ou Meu Bem, Meu Mal, do cantor, compositor brasileiro Caetano Veloso, certo? Vamos lá? Você é meu caminho. Então a gente começa aqui já encontrando aqui um pronome possessivo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos ver. Vamos circular. Você é meu caminho. Nós já temos um aqui. Não vai dar certo isso. Vamos colocar uma linha, tá? Porque é a única maneira que eu vou conseguir fazer com vocês. Aqui. Então, nós temos aqui. Você vamos fazer com a linha porque senão não vai dar certo, tá bom? Vou sublinhar em vez de circular, tá? Você é meu caminho. Nós já temos um aqui. Meu vinho, meu vício. Desde o início estava em você. Meu bálsamo. Meu signo, meu grau. Porto Seguro, onde eu voltei. Meu mar e minha mãe. Meu modo, meu champanhe. Visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga. Meu fumo e minha yoga. Você é minha droga, paixão e carnaval. Meu zen, meu bem, meu mal. Muito bem.
Dê uma olhadinha. Você pode ver se você acertou, se você foi bem. E é isso, nós chegamos no final da nossa aula. Você tem aí o link para o contato do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso site, nosso e-mail, e nossos apoiadores. Eu agradeço muito. Qualquer coisa, pessoal, mandem e-mail, entrem em contato. A gente está sempre à disposição. Beijo, beijo, beijo. Bons estudos.